Então, pessoal, tudo bem? Esse quarto vídeo fecha a série a respeito da patobiologia do periápice. A gente vai falar um pouco a respeito do equilíbrio dinâmico entre bactérias e sistema imunológico e que consequências um desequilíbrio nessa situação pode trazer para a gente. Vamos lá? Então a nossa situação é essa: sistema imunológico de um lado, bactérias de outro produzindo toxina, sistema imunológico produzindo anticorpos do outro lado, tentando se defender. E essa situação vai se mantendo, já que nós vimos no vídeo anterior que um não consegue ir de encontro ao outro. Só que acontecem coisas na vida das pessoas. Em determinado momento, a pessoa briga com a namorada, a pessoa está em semana de prova, a pessoa está estressada. Muitas dessas situações geram liberação de um hormônio pela suprarrenal. E esse hormônio, à base de glicocorticoide, ele pode produzir uma queda, uma depressão violenta no sistema imunológico. Quando o sistema imunológico é deprimido, aí aquele equilíbrio deixa de existir. Se eu diminuir um dos pratos dessa balança, o outro começa a vencer. E é isso que acontece em algumas situações. Se eu diminuir o sistema imunológico daquela relação de equilíbrio que a gente tinha, as bactérias começam a preponderar nesse sistema. As toxinas passam não mais a ser inativadas pelos anticorpos, então elas começam a causar estrago de novo. O resultado disso é que uma inflamação que estava crônica pode reagudizar. A gente tem a saída dos linfócitos, a volta dos neutrófilos. Os neutrófilos chegam nessa situação e começam novamente a tentar fagocitar para resolver o problema. O resultado é que a gente vai ter novamente uma inflamação aguda, com dor e com todos aqueles fenômenos que a gente tinha no início do processo. Além disso, quando os neutrófilos passam a fagocitar excessivamente, eles podem exceder a sua própria capacidade e começar a morrer. Um neutrófilo fagocita uma bactéria, fagocita duas, fagocita outra toxina, fagocita três e excede a capacidade de digerir aqueles produtos que ele está fagocitando, principalmente se a quantidade de antígenos for muito maior que a quantidade de neutrófilo. Quando os neutrófilos começam a morrer, todo aquele conteúdo que o neutrófilo possuía no citoplasma para digerir o material que ele fagocitou começa a extravasar e cair no tecido. A gente está falando de hidrolases ácidas extremamente fortes que foram feitas para digerir o que tiver por perto. Então, quando o neutrófilo morre, libera as enzimas de digestão no tecido, essas enzimas passam a digerir o tecido, passam a digerir o remanescente de osso, fibras, vasos sanguíneos, células, etc. Então a gente começa a ter um acúmulo de resto de neutrófilo morto, com resto de bactérias mortas, remanescente de tecido semi-digerido. Essa mistura forma um caldinho parecido com leite condensado e que à medida em que se acumula no tecido começa a fazer mais inflamação e mais degradação do tecido. Esse caldinho a gente chama de pus. Inicia-se aí a formação de um abscesso que clinicamente vai refletir na formação de um edema e a gente percebe claramente no paciente aquela elevação vermelha que quando evolui mostra um pontinho mais claro por onde toda essa coleção purulenta pode extravasar. A gente chama isso de abscesso agudo, que se forma muitas vezes quando aquele processo que estava cronificado agudiza em função de um desequilíbrio no sistema imunológico. A partir do momento em que esse abscesso drena por uma fístula, por exemplo, esse acúmulo de coleção purulenta sai do tecido, a gente tem um abscesso crônico. Quando o abscesso extravasa pela fístula, a dor diminui novamente, essa coleção purulenta então pode sair toda pelo tecido e o sistema imunológico da pessoa consegue reequilibrar, passou aquela fase de prova, passou aquele estresse, sistema imunológico voltou ao normal.
voltam os linfócitos, começam novamente a produzir anticorpo, aí a gente reestabelece aquele equilíbrio inicial. E a gente pode ficar nesse ciclo de desequilíbrio, formação de abscesso, agudização, drenagem do abscesso e novamente cronificação e novamente agudização. Isso pode permanecer indefinidamente. Como eu falei no início, enquanto as bactérias não são retiradas do canal, a situação não vai mudar. Nesse caso, romper essa situação depende do tratamento endodôntico. Vai depender da limpeza e da remoção das bactérias do interior do canal. Assim a gente fecha a patobiologia do periápice. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho como é que se dá tudo o que acontece no periápice, desde a necrose pulpar até a formação do abscesso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se foi esse o caso, dá um like, se inscreve no canal e te aguardo nos próximos vídeos. Abraço!